Salve, salve família, eu sou o Lucas Silva, instrutor de meditação. Vamos para mais uma aula de meditação e uma grande amiga que soprou o tema de hoje, que seria o sopro que reconhece. De primeira instância, sim, vem na minha mente insight, né? O sopro que reconhece. Porque a nossa mente, né? Acredito que muitos de vocês já sabem desse fato. Ela se apoderou da consciência e a possuiu. Ou seja, existe uma consciência que deveria estar usando a ferramenta da mente. E como a gente percebe que essa troca de papéis ocorreu? Por fatores simples, eu te pergunto. Se você quiser parar de pensar agora, só parar de pensar, você consegue desligar a mente? Acredito que não. Eu também não consigo. E basicamente ninguém consegue. Ou seja, isso é um fenômeno, né, dimensional. Nesse plano aqui, terceira dimensão, um plano inferior, de esfera inferior, a máquina, essa ferramenta que é a mente, né? A ferramenta mais importante, né, que a gente tem. Só que a gente não pode usar ela. Ela mais usa a gente do que a gente usa ela. Não foi nos ensinado a lidar com tamanha tecnologia nessa esfera inferior. Então, o que se origina, né, desse domínio que a mente tem sobre a consciência são duas coisas. Primeiro, a mente é compulsiva, ou seja, ela não para de falar, né? Ela sempre está pensando. Porque a mente que seria o ego. E o ego acredita que ele é o pensamento, né? Então, em um nível inconsciente, esse ego, né? Essa personalidade aqui, o Lucas, que tem 30 anos, nasceu em São Paulo, filho da Isabel, ele acredita que ele é só isso aqui, só essa carne aqui, né? Só essa personalidade, só esses traumas, essas crenças limitantes. Eu acredito que não tem nada além disso, né? Em última instância, de forma inconsciente. Então eu estou identificado com essa personalidade, com esse ego, né? O Lucas. Eu acredito que eu sou ele. E o que se origina disso é a seguinte ideia: já que eu sou o pensamento, se eu parar de pensar eu vou morrer, né? Isso é a máquina. E aí o que ela faz? Ela não para de falar, porque na hora que ela para, ela vai morrer. Mas outra coisa vai renascer. E eu acredito que o tema que me foi entregue é muito sobre isso. Sobre algo se calar para que algo verdadeiro possa falar. E a gente chama isso muito de insight, né? Tô aqui meditando, consigo entrar num momento de mais calma, né? Um dia de sorte, nem sempre a gente consegue. E aqui, concentrando na respiração, vi um insight, né? Nesse momento que a mente, ela vai desacelerando.
E aí, nesse momento que ela desacelera, ela vai abrindo espaço para que algo mais profundo possa falar, né? Que é muitas vezes aquele mesmo problema que eu estou muitos anos. E ali vem, por que você não faz desse jeito? Por que você não pede ajuda, fulano? Porque, ou seja, vem uma resposta que ela não é mental, né? Muitas vezes o insight ele é traduzido em forma de pensamento. Mas muitas vezes, né, essa comunicação é diferente, né? Por exemplo, tem gente tão sensitiva que ela acorda e fala, não é para mim no trabalho. Não foi um pensamento, foi uma sensação, né? E ela reconheceu, né? E talvez por uma longa caminhada que ela tem, ela já confia quase que 100% na intuição e ela não vai. Simplesmente falta e foda-se. Porque algo maior falou que, ó, o negócio aqui tá propício a dar ruim, né? E ela sentiu isso. Não foi nenhum pensamento. Então, o primeiro fator é que a mente é compulsiva. Se ela se calar, ela acredita que ela morre. Ou seja, você morre. Que está identificado com a mente. Que acredita ser a mente. E que acredita ser você, né? Entre aspas. Acredita ser o Lucas. Não tem nada além disso. No kardecismo tem um ensino muito interessante, né? Ele se refere a um espírito quando ele não está encarnado, ou seja, ele não está nessa dimensão densa, né, de carne. E se refere à alma quando esse espírito encarna, né? Então a alma, nesse momento eu seria uma alma, né? Porque o meu espírito está preso ao meu corpo. Aí ele é uma alma. Quando ele sai do meu corpo, ele é um espírito. Então essa alma, ela compreende muito mais do que eu. Ela vê muito mais do que eu e ela sabe muito mais do que eu. Mas ela está escondida de certa forma, né? Eu não consigo perceber ela. E aí você fala assim, não, mas já aconteceu isso comigo, eu já senti de não ir, mas tipo, como você sabia? Não era você que sabia, era a sua alma que sabia, né? Ela sabe demais. Mas ela não tem espaço muitas vezes para se comunicar. Então, não é você que sabe que vai dar ruim, é ela que sabe que vai dar ruim, tá te alertando através da mediunidade, né? Mediunidade nada mais é do que o sexto sentido, todo mundo tem, né? Que é diferente de médio ostensivo, né? Que é uma mediunidade mais profunda, assim, mais aberta, se eu posso dizer. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso agora. Então todo mundo tem essa mediunidade, né? Que é a intuição, o sexto sentido. Muitas vezes é difícil ouvir porque a mente não para. Ela é compulsiva. Só que pior ainda, né? Ela já é compulsiva. Agora, para piorar, ela é involuntária. Ou seja, eu não escolho quando pensar. Eu não tenho esse poder de falar, não, agora que eu vou usar a mente para me planejar aqui. Planejei. Agora eu vou desligar ela, não preciso mais, né? Tem um sábio que ele pegou e falou assim certa vez, né? Pensar só atrapalha quando você já tem a ideia, né? Você já tem um plano, agora é só seguir, você não precisa pensar mais. Só faz, não, vou varrer a casa, eu começo dali, vou pra lá, pá. Agora, enquanto eu tô varrendo, eu não preciso estar pensando, né? Mas como eu não tenho controle sobre isso, né? Ela é compulsiva e involuntária. E a meditação é muito sobre esse encontro com o silêncio.
em última instância. Em primeira instância, é um exercício de concentração, né? A sua mente, ela se perde no passado, no futuro. Você percebe que você começou a brisar e volta para a respiração, que é uma ancoragem para você entrar nessa dimensão que é o momento presente, né? Tá concentrado no aqui, no agora. Isso acontece algumas vezes, né? Principalmente para quem está em contato de forma regular com as suas paixões, né? Eu gosto de ver um filme, gosto de ver uma série, gosto de dançar, isso, aquilo, tem algo que você é apaixonado. E quando você está fazendo aquilo, a mente simplesmente desaparece, né? E você vira aquela coisa, né? Pô, tô lá vendo um filme, lá passou 2 horas, eu não pensei nem conta, nem problema, nem nada. Eu era aquele filme, né? A gente se uniu, não tinha mais pensamento, né? Eu fiquei totalmente imerso naquela atividade. Agora, na hora de eu lavar vasilha, normalmente eu fico pensando, porque eu acredito, né, por algum tipo de condicionamento, que é uma tarefa chata. Na hora que eu vou fazer ela, minha concentração se perde, né, para fugir daquela experiência que não me estimula, não me chama atenção, não me prende, né? Então, em primeira instância, a gente está buscando exercitar o músculo da concentração. E quanto mais a gente, ao longo do tempo, vai se pacificando internamente, vai entrando num estado de maior serenidade e automaticamente de maior silêncio interno, esse sopro ele começa a vir de forma mais regular, né? É o sopro que reconhece, né? Como assim um sopro que reconhece, né? Ou é você que reconhece o sopro? Isso eu achei interessante, né, nesse tema, o sopro que reconhece. Eu vou colocar o título de insight, né? O sopro que reconhece insight. Ou é você que reconhece o sopro, né? Porque tem coisa que é certeira, né? Você já teve isso, não tem dúvida. Eu vi um negócio aqui, puf, é pra você fazer isso. Você tem simplesmente certeza. Você pode até não fazer, e na hora que você não fazer, vai vir aquela sensação meio de culpa, né? Tipo, eu sei o que tinha que ser feito e não fiz. Você tem que ter certeza, né? É algo que vem de um lugar mais profundo, que sabe o que está fazendo, ou sabe o que está soprando. E você reconhece ele, né? E a meditação, ela ajuda o quê? A enraizar isso dentro de você. Então tem insight que chega de forma tão forte que você não consegue evitar de fazer o que foi soprado ali. E essa meditação é sobre isso, né? Em primeira instância é um exercício, em último é um reencontro, né? Com quem você realmente é, né? Com a divindade que se esconde por detrás dessa carne, dessa confusão mental, né? Então eu acho que o objetivo final, né, desse tema é se reencontrar com quem você realmente é e não com quem você parece ser, que é a personalidade, o ego. Então a gente vai começar a meditação. É interessante, se você está com algum problema ou com alguma dúvida, colocar, né, isso na sua meditação. Ou seja, você intenciona. Pô, tô com esse birimbolo aqui. Eu intenciono, né, para que talvez não agora, mas de forma gradual eu vou tendo uma clareza sobre esse assunto, né, através dos insights. Então, às vezes eu tô com uma dúvida, eu fico, né, eu vou meditar aqui para sentir, para ver se eu tenho um insight, né, para ver se eu consigo silenciar um pouco essa perturbação,
que é o ego, para que eu possa ouvir o que a alma tem a dizer ou o que tem a soprar. Então eu convido a vocês, caso você seja uma pessoa que não tem zero dúvida, está no estado de perfeição, está iluminado, você não vai precisar, né? Mas se você for igual eu e praticamente todo o restante da humanidade, você tem alguma coisa aí, né, para ser resolvida, né? Porque o ego, ele cria o problema e a alma é quem resolve ele. Então, o foco da nossa meditação é a concentração na respiração, ou seja, eu vou focar em ficar percebendo isso aqui, inspirando, inspiração longa, lenta e profunda e expiração mais longa, lenta e profunda. Então é mais ou menos esse ritmo, né? Com a intenção de ir se aquietando, né? Se já aconteceu isso com você ia brigar ali, chega seu colega e te tira, não, mano, conta até 10, respira aí, você... E esse processo, né, de inspirar e expirar é um dissolvedor da energia. Ou seja, na hora que eu parei aqui 10 segundos e respirei profundamente, falei, não, mano, muito obrigado. No impulso ali eu ia acabar brigando e ia dar merda pra mim. Eu ia me fuder. Só que depois que eu respirei, essa energia foi exorcizada, se assim eu posso dizer, e agora eu tenho mais clareza, não vou brigar não. Então, a respiração é diafragmática, né? Com essa intenção de ativar o sistema parasimpático. O sistema simpático é aquele de luta e fuga, né? Ou seja, é normalmente uma respiração mais curta e é uma respiração peitoral, se assim eu posso dizer, né? Você já sentiu muita ansiedade, ficou... Uma criança, ela não entra nesse estado, né? Um bebê ali, você vê a barriguinha dele subindo e descendo. Isso é uma respiração diafragmática, né? É a respiração natural. Mas diante, né, das inúmeras perturbações que a gente atravessa ao longo da vida, a nossa respiração vai mudando, né? Ou seja, a gente está sempre em estado de luta e fuga, né? Esse sistema ele foi desenvolvido pelos nossos ancestrais para conseguir, né, sobreviver à guerra, né? Eu tô lá no mato, encontro um bicho. Aí o meu sistema simpático é ativado, né? Esse sistema, o ápice dele é uma situação de risco mesmo, né? Os níveis mais baixos é aqueles desafios, né? Não tem uma prova amanhã. Você liga o sistema simpático, mas não liga no nível mais alto. Por exemplo, na hora que você é assaltado, puf, você sente seu coração batendo, você entra em alerta, né? Ou seja, todos os seus sentidos, eles são elevados num nível saiadinho ali. Caso você corra, você vai correr mais rápido do que você pensava que você poderia correr. E se você for lutar, você vai lutar com uma força que você nem sabia que você tinha. Por quê? Porque seu sistema identificou uma situação de risco, uma situação de morte. Então ali todos os sentidos ficam apurados para você sobreviver, né? Que não é nosso caso aqui. Qual foi a última vez que você teve uma situação real de risco, de vida ou morte, né? E aí a gente vai vivendo nesse estado, né? Talvez um pouco mais sutil, que é sobre coisas, coisas banais, né? Que nem eu falei, eu tenho uma prova para fazer, um negócio, que uma entrevista de trabalho,
E eu sinto que eu estou em perigo, né? Meu sistema entra em alerta. Ele sente que a sobrevivência dele está em jogo. Por que isso, muitas vezes, né? Em situações mais banais ainda, né? Tipo, tô numa roda de pessoas e tô ali meio que ansioso, desconfortável. Porque nessa época, onde as pessoas viviam em comunidade, em tribo, né? Tinha um padrão. Se você rompe com esse padrão, né? Você é rejeitado. E ali você tá de fato em risco, né? Como é que você vai procriar? Você vai estar na mata sozinho, como é que você vai comer, né? E as chances de você morrer ali são altas, né? Em tribo tudo é mais seguro. Então a nossa mente reptiliana, ela assimila esse padrão ainda. Ela acredita que se eu for rejeitado eu vou morrer, né? Por isso que na escola ali, nas vezes que eu fui rejeitado ou não aprovado, né, pelo grupo ali, parecia que eu tava morrendo, né? Pô, você se sente inferior, parece com uma faca aqui, ó, tá te atravessando de cima e embaixo. A prova disso é os frutos que isso dá, né? Muitas vezes na escola ali, o grupinho começa a bater numa pessoa e a pessoa que está no grupo que nem quer bater na pessoa, ela bate, né? Para quê? Para não ser rejeitada. Mas tem outros casos mais sutis, né? Hoje é chamado de bullying. Pô, você nem queria estar zoando aquele cara, mas todo mundo começa a zoar. Você nem queria rir, mas você tá rindo. Você acaba zoando. Você quer ser aceito só, né? A verdade é essa. Porque se for rejeitado, é como uma morte emocional. Dito isto, sem mais delongas, a gente vai ancorar na respiração, né? Pelo diafragma. E aí a gente vai observar os pensamentos, né? Como a primeira pessoa que guiou uma meditação comigo falava isso e eu não entendi, ficava com vergonha de perguntar. Observe seus pensamentos e deixe eles passar. Não interaja com eles. Eu falei, o que ela tá falando? Mas eu não perguntava porque tinha vergonha. E é muito parecido com ignorar. Ou seja, eu tô aqui concentrado, aí eu começo a pensar e interajo com o pensamento. Tipo, nossa, mas eu tenho que fazer aqui, não, mas como é que eu vou fazer? Isso é uma interação com o pensamento. É diferente de observar, né? Observar tem uma certa distância, né? Tá o cachorro ali, e eu tô aqui na praça observando o cachorro tranquilo. Chega um amigo meu e fala assim, mano, quem que faria uma pergunta dessa, né? Mas só pra exemplificar, chega um colega meu e faz essa pergunta, como que você sabe que você não é esse cachorro? Como que você sabe? Qual que é o seu ponto de referência? É a distância. Eu tô observando o cachorro, ele tá ali e eu tô aqui, ué. Cachorro é cachorro, eu sou eu. Então é basicamente isso. Tem uma outra forma também de aprender a observar os pensamentos. Essa lição foi uma lição dura que eu aprendi ali cerca de 13, 14 anos, quando eu comecei a ir pra festa com uns colegas meus. E a gente ficava chegando nas meninas, né? Tentando ficar com elas. E eu chegava, e aí, bebê, como é que você tá e tal? Aí, a maioria das vezes que isso aconteceu, eu tava duas, né? Aí ela olhou pra mim, não falou nada e voltou. É o pior fora que existe, né? Depois desse é aquele que ela fala que a amiga dela é namorada dela e você sabe que não é. Ou que ela tem namorado, mas não tá com aliança, né? Pode ser que sim, mas você percebe ali que ela tá arrumando um jeito, né? De te cortar ali sem ser muito direta. Mas esse dói. Mas não mais do que ser ignorada. Ela olhou pra mim, voltou a conversar com a amiga dela.
A amiga dela olhou pra mim e elas continuam a conversa, como se eu fosse um fantasma. Tipo, passou um sopro assim, mas olhou, não é nada não, continuou. Me ignorou. É dolorido essa, né? Se você já passou, você vai entender. Não tão dolorido quando você fica indo em festa regularmente e aos poucos você tá nem fudendo pra isso. Muitas vezes ela te ignora e você chama a amiga dela, né? Tem esse nível, né? Mas nas primeiras vezes dói. E é basicamente isso. Tô respirando aqui, percebi que eu tô pensando, eu olho para esse pensamento e ignoro ele. Volto a respirar e penso que não, eu tô pensando de novo. E percebo isso, eu observo, eu olho para ele como se ele não fosse nada. E volto a respirar, tipo, eu só observo ele, eu não acho ele bom nem ruim. Eu simplesmente começo a entender que ele não sou eu, é um pensamento. Esse pensamento não é eu. Ele vem de quê? De uma crença, que é um trauma, né? Normalmente ali até os 7 anos de idade, os nossos traumas mais profundos acontecem ali, né? Por que eu tenho tanta vontade de ser aprovado, né? Tenho tanto medo de ser julgado. Sei lá, muitas vezes eu tava lá na festa de família, né, brincando e tal, minha mãe falou, ó, faz isso não. Olha eles ali, eles estão rindo de você, isso é feio, né? Eu falei, caralho. Né, inconscientemente. Ou então eu tenho que, né, buscar a aprovação da pessoa, né? A pessoa tá me observando ali e o que eu tô fazendo não é bom, né? Aí, né, na fase adulta tá aqui eu buscando a aprovação de um, de outro, com medo de falar não. Quem tem dificuldade de falar não, né? Acomodar o outro. Aceitação, aprovação a todo custo. Dito isso, agora sim, sem mais delongas, só mais uma, né, para fechar. Eu vou fazer uma mantralização que é aquiete-se, saiba, eu sou Deus. Você não precisa falar isso, você pode só pensar. Mas você também pode nem pensar e focar só na respiração, é que você pode tudo. Fica na sua escolha. Mas é bom entender por que esses mantras são falados, né? É muito parecido quando eu tô ansioso que eu... Mano, quieta, nós já tá atrasado já, foda-se. Não adianta correr não pra não chegar lá suado. Vou fazer aqui no meu tempo, porque eu fiz uma promessa que tudo que eu faço é com calma e sem pressa. E ali eu me acalmo, por quê? Porque eu mandei na minha mente, falei, velho, doidei. De vez em quando eu também tô aqui inseguro, né? Vou ter que fazer um negócio ali, mas eu sei fazer, velho. Por que eu tô inseguro? Eu tô com medo de errar em público, né? Eu começo a falar comigo, pô, apruma esse corpo aí, se você sabe fazer isso, vai lá e faz. Não é? Não é? Né? Dou um comando pra minha mente, te firme e te coloca em seu lugar, vai lá e faz o que você sabe fazer, ué. Você treinou, você estudou, você isso, você aquilo, vai lá e faz. E ali vem uma confiança a mais, né? Maratonista, pessoas que têm desafios assim muito grandes, a pessoa muitas vezes ela vai falando com ela, você consegue isso, você treinou o ano todo, você dá conta e tal, e ali ela vai sentindo aquela energia que ela dá conta, e ela falando com ela mesma, né? Gerando confiança. Então, né, eu comecei com essa realidade triste onde o pensamento domina a gente, mas de vez em quando a gente vai reivindicando o nosso poder através, né, de ordenar a mente. Ou acalma aí, né? Então você vai entendendo que tem como você, apesar dos inúmeros caos que a mente nos traz, tem como a gente voltar pro lugar, né? Aprender a ficar dando ordem para nossa mente, ela que tem que obedecer. Mano. E aqui
Isso é um processo de hipnose, né? Tem gente que vai repetindo, não, se dá conta, você consegue, quase como se fosse um mantra. E aqui a gente vai repetindo, porque isso é uma forma, uma hipnose, né? Onde de forma subconsciente, nos bastidores, se assim eu posso dizer, no seu subconsciente, engrenagens ocultas vai se movendo para que você entre naquele estado. E aqui é o estado de quietude, né? A meditação, que ela é tão inquietante, pelo menos no começo, né? Pô, fechei o olho aqui, já quer levantar, já estou inquieto. Por isso também que a meditação vai ser bem curta aí, uns 3 minutinhos. Eu indico para a pessoa começar a meditar, porque o negócio é a constância, né? Começa a meditar 1 minuto por dia no relógio. Eu lembro quando eu comecei a ler, né? Estudar, eu não gostava de ler. Eu colocava ali o despertador, 5 minutos, não é nenhuma página, né? 5 minutos. Se eu tava no meio da frase, o despertador tocava, eu fechava. Nem terminava a frase, não. Esse despertador tocou, acabou meu tempo. E aí você coloca o despertador, né? Se for muito sacrificante para você, aos poucos, ao longo das semanas, você passa para 2, para 3. Então eu vou fazer esse manto umas 3, 4, 5, 6, 9 vezes. E aí eu vou parar, né? E aí a gente se concentra só na respiração. Mas se você sentir, você pode continuar falando esse mantra ou pensando. Ou também não. Pode tudo, como eu disse, né? Aqui tá tudo liberado. Então aqui vamos nós. Agora sim, sem mais delongas. Inspiração longa, lenta e profunda. Expiração mais lenta, longa e profunda ainda. Aquiete-se e saiba, eu sou Deus. Aquiete-se e saiba, eu sou Deus. Aquiete-se e saiba, eu sou Deus. Bem rapidinho nossa meditação, se você quiser, você pode ir voltando, fazendo ao movimento que o seu corpo pedir. Normalmente o meu gosta de espreguiçar, mas se você sentir de continuar meditando, pode continuar. Se você curtiu essa aula, curte, compartilha. Se você não curtiu, curte, compartilha. Pelo esforço. E eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Se vocês quiserem deixar sugestões sobre temas, também pode. Vou ficando por aqui. Beijo, tei, Deus nos guia.